Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula, agora sobre o emprego do hífen. Com o acordo ortográfico que foi implantado a partir de 2009, o emprego do hífen sofreu várias alterações. A seguir, nós conheceremos as principais regras sobre o emprego do hífen. Vamos iniciar aqui com a primeira. Deve-se empregar o hífen nos substantivos e adjetivos compostos por justaposição de maneira geral, mesmo sendo o primeiro elemento reduzido. Vamos voltar a atenção aqui para a justaposição. O que é a justaposição? É o processo de formação de palavra por composição, na qual duas palavras se fundem e mantêm sua integridade fonética e gráfica, ou seja, não sofrerão alteração no som, na fala, nem na escrita. Observem aqui, amor perfeito, arco-íris, azul marinho, afro-brasileiro, que afro está aqui, o primeiro elemento com a forma reduzida, mas observem que eles não sofreram alteração, eles mantiveram a integridade fonética e gráfica. Eu pronuncio as duas palavras sem que haja alteração nelas. Agora vejam só, existem palavras compostas por justaposição que não são separadas por hífen, ou seja, elas se mantêm unidas. Por exemplo, girassol. Girassol agora não tem mais o hífen, é uma palavra composta por justaposição e mantém essa integridade fonética, porque temos aqui gira e sol. Então mantém a integridade. Pontapé também. Paraquedas, entre outras. Deve-se também empregar o hífen nos substantivos compostos que designam espécies botânicas, zoológicas e afins, que é o mesmo que semelhantes, estando ou não ligados por preposição ou qualquer outro elemento. Observem só. Couve-flor, uma espécie botânica, separada por hífens, não está sendo interligada por nenhum elemento. Já a andorinha do mar, temos aqui a preposição interligando os elementos e o hífen. Agora, não se usa o hífen, não devemos utilizar o hífen quando substantivos que designam espécies botânicas, zoológicas e afins são empregados fora do seu sentido original. Por exemplo, bico de papagaio. Bico de papagaio com hífen significa espécie de planta ornamental. Já bico de papagaio sem o hífen significa uma alteração, uma deformação na vértebra. Deve-se empregar o hífen também nos compostos entre cujos elementos há apóstrofo. Observem, cobra d'água. Eu tenho aqui um apóstrofo, não tenho? Eu vou utilizar o hífen só depois do primeiro elemento. A mesma coisa aqui, olho d'água. Tem um apóstrofo aqui, então vou utilizar o hífen logo após do primeiro elemento, apenas. Também devo utilizar o hífen em palavras compostas com elementos repetidos, com ou sem alternância vocálica ou consonântica. Vamos lá, temos aqui, lenga-lenga, palavras repetidas, lenga-lenga, reco-reco, blá-blá-blá, tico-tico, tic-tac. Nesse caso aqui de tic-tac, eu tenho alternância vocálica, tic-tac. Deve-se empregar o hífen quando o primeiro elemento terminar por uma vogal e o segundo elemento começar por vogal idêntica ou por H. Observem aqui, temos anti-inflamatório. O primeiro elemento aqui finaliza com uma vogal, I. O segundo elemento é iniciado pela mesma vogal que finaliza o primeiro elemento. Então, quando eu tenho vogais iguais, eu separo por hífen. Terminei com a vogal I e o segundo elemento foi iniciado com a vogal I. Então, vogais iguais,
eu separo. Aqui, ó, micro-ondas. O primeiro elemento terminou com a vogal O. E o segundo iniciou com a mesma vogal em que terminou o primeiro elemento. Vogal O também. Então, vogais iguais, eu separo por hífen. Supra-auricular, mesma coisa, ó. Terminou aqui o primeiro elemento com a vogal A e o segundo elemento foi iniciado com a vogal idêntica que termina o primeiro elemento. Então, vogais iguais, separei por hífen. E extra-humano, terminei com a vogal, mas o segundo elemento foi iniciado por H. Então, também separo por hífen. Agora, se, observem só, se eu tivesse aqui uma palavra como esta, autoescola. Antes do novo acordo ortográfico, autoescola era escrita assim, dessa maneira, por hífen. Mas agora, com o novo acordo, olha só, a regrinha daqui foi o quê? Vogais iguais, eu separo. Mas aqui eu não tenho vogais iguais, ó. O primeiro elemento eu finalizo com o O. Mas o segundo elemento eu inicio com uma vogal diferente da que eu terminei o primeiro elemento. Então, vogais diferentes, o que eu faço agora com o novo acordo? Eu junto, elimino o hífen. Agora, desta maneira aqui que é gravado. Então, vogais iguais, separo. Vogais diferentes, elimino o hífen e escrevo tudo junto. Deve-se empregar o hífen também quando o prefixo, palavra que vem antes, termina em R. Quais prefixos? Super, inter, hiper. E o segundo elemento é iniciado por H ou R. Aí eu utilizo o hífen. Observem. Super-homem. Temos aqui o prefixo super, terminado em R. E o segundo elemento iniciando com H. Então, utilizo o hífen. Temos aqui outro prefixo. Hiper, terminado com R. E o segundo elemento iniciado também por R. Daí, utilizo o hífen, hiper requintado. Interregional, prefixo terminado em R, segundo elemento iniciado por R, também utilizo o hífen. Outra regrinha aqui para utilizar o hífen. Quando o prefixo termina com B. Quais prefixos? Ab, ob, sob e sub. Ou quando o prefixo termina com D. Em que caso? AD. E o segundo elemento é iniciado por B ou R. Observem aqui, ó. Subbase. Eu tenho o prefixo terminado com B. Daí, o segundo elemento também foi iniciado com B. Daí, eu utilizo o hífen. Temos aqui também, ó, sub-roda. Prefixo terminado com B e o segundo elemento iniciado com R. Então, utilizo também o hífen. Prefixo ob, ó, terminado em B. Terminado por B. Daí, o segundo elemento inicia com R. Eu utilizo o hífen. Com D, ó, temos ad-renal. Ad-renal. São palavras que não são tão comuns, mas que existem, então é bom saber as regras. Ad-renal termina com D, o prefixo, e o segundo elemento inicia com R. Daí eu utilizo o hífen, assim como ob-rogar, sub-roda e sub-bar. Mais uma situação em que devemos empregar o hífen. Observem. Devemos empregar o hífen depois de elementos como pós, pró, pré, sota, soto, vice e ex, quando estiver no sentido de condição anterior. Então, após esses elementos aqui, eu utilizo o hífen. Observem. Pós-graduação, pré-escolar, pró-ativo, soto-almirante, ex-diretor, vice-reitor. Então, após
essas expressões aqui, eu utilizo o hífen. Também nos compostos, nas palavras compostas, sem elemento de ligação, quando o primeiro elemento está representado pelas formas, ó, que formas? Além, a quem, recém, bem e sem. Observem aqui. Temos aqui, ó, além-mar, então daí eu vou utilizar o hífen. Recém-nascido também utilizo o hífen. Bem-humorado, com hífen. Sem vergonha, com hífen. Com o novo acordo ortográfico, surgiu uma outra situação que necessitou de mudança. Observe aqui, eu achei bem interessante e gostaria de mostrar a vocês. Nas formações em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S, o que é que eu faço? Eu elimino o hífen e dobro a consoante R ou S. Então, observem aqui. Mini saia, antes do novo acordo, era grafado assim, com hífen. Mini saia. Agora, com o novo acordo, o que acontece? Como eu tenho aqui no meu primeiro elemento uma vogal finalizando e no segundo uma consoante S iniciando, o que é que eu faço? Eu vou eliminar o hífen e dobrar a consoante R ou S. Então, vai ficar assim, ó, mini saia. Eu eliminei o hífen e dobrei a consoante S. A mesma coisa vai ficar aqui em contra-regra, ó. Era grafada assim antes e agora vai ficar desta forma. Contra-regra. Porque, como meu primeiro elemento foi finalizado com uma vogal e o segundo foi iniciado com R, então eu vou eliminar o hífen e dobrar a consoante seguinte, seja S ou R. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e na próxima aula nos veremos com frase, oração e período. Até lá!